Oi, seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado, pastor. Se vocês têm sua Bíblia, por favor, abram em João capítulo 1. João capítulo 1. Enquanto você está procurando este versículo, eu gostaria de apresentar minha esposa, Bárbara. Levante, vem aqui em pé, Bárbara, vira. Bárbara, e também minha neta, Elizabeth, ou Lizzie. Elizabeth, para vocês que nos conhecem, é a filha de Cristi. E nossa família foram criadas, nossas crianças foram criadas aqui nesta igreja. E talvez vocês sabem que a minha esposa, Sherry, morreu aqui em Belo Horizonte, nossa casa, em 1993. E ela foi muito amada. Meu português é muito ruim, porque eu saí daqui 25 anos atrás. Entendeu? Não falo português muito mais. Mas todo mundo amava Sherry, foi o nome dela. E ela cozinhou muito. A última semana da vida dela, ela alimentou mais de 100 pessoas em lanches em nossa casa. Nossa casa foi aberta por qualquer pessoa, dia e noite. Sempre tivemos visitantes. E ela tinha pão. Pensei que quando você comeu aquele pão, você pensou que você já morreu e vai para o céu. E foi muito bem, deliciosa. Depois ela morreu, eu pensei, eu vou cozinhar pão. Mas eu não sei como cozinhar, então eu comprei uma máquina que cozinhou o pão. Então eu fiz minha primeira pão. E eu fiz um grande erro, porque aquele pão foi muito duro. Ninguém podia comer. Naquela época, nós tivemos o prédio velho lá. Não tinha desta. Estamos no processo de construção. Então, eu me lembro, naquela domingo à noite, pastor Lécio me convidou a pregar, né? Eu vim aqui com aquele pão duro. E eu falei com o pastor Lécio, eu gostaria de doar a primeira tijolo para neste novo templo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia nenhuma palavra em português. Nenhuma. Eu comecei a minha vida de novo. Eu tinha 39 anos de idade. Um dia estava nos Estados Unidos, eu podia entender tudo, eu podia falar tudo, eu podia ler tudo. O próximo dia eu não entendi nada. Eu não podia ler nada. No primeiro dia, quando eu estava aqui no Brasil, minha esposa queria ir para fazer compras. E eu fui lá com ela na Carrefour, em Campinas. Mas eu deveria ir ao banheiro. Mas eu não sabia a palavra banheiro. E eu não sabia como ler a palavra banheiro ou banho. Então eu estava lá ficando, eu não sei qual banheiro eu tenho que entrar. Então um homem me apontou para o banheiro certo. Então eu encontrei uma mulher lá dentro do banheiro. Ela não podia ler também. A primeira palavra que eu aprendi aqui é Jesus. Porque em inglês nós falamos Jesus. A segunda palavra, ama. Eu nunca ouvi essa palavra, ama. Você pode imaginar? Nunca. A terceira palavra, você. Então eu aprendi esta frase. Jesus te ama. Em todos os lugares onde eu fui, eu dei todo mundo um grande sorriso e falei, Jesus te ama, Jesus te ama.
Se eles responderam, eu não entendi nada. Eu falei, Jesus te ama. Então, olha a pessoa ao lado de você agora. Dá para ela um grande sorriso e diga, Jesus te ama. O português foi muito difícil para mim para aprender. Complicado demais. Vocês falam, eu vou à cidade. Você vai à cidade. Nós vamos à cidade. Vocês vão à cidade. Em inglês, eu vou à cidade. Você vai à cidade. Nós vamos à cidade. Eles vão à cidade. É muito simples. I go to town. You go to town. Minha esposa me mandou pararia para conseguir leite. Cheguei lá, né? Esqueci a palavra leite. Como eu vou comprar leite? Então eu olhei naquela pessoa lá na padaria e eu falei, eu quero comprar isso aqui. Leite. Então eu aprendi aquela palavra leite. Eu estava aqui 18 anos. No ano 2000, eu e Bárbara, eu casei com ela e nós não saímos do Brasil, nós não aposentamos. Nossa junta nos mandou para realizar um trabalho de treinar leigos e pastores e missionários na área de evangelismo e plantação de igrejas. Em Bárbara e eu, nós fomos para 67 países no mundo. Depois eu saí aqui do Brasil no ano 2000. Nós estamos continuando até hoje. Nós temos um grande ministério mundial agora mesmo. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre graça. Eu gostei da música. A música é muito bonita, muito linda. E quando eu chegar no céu, eu vou pedir a Deus para me colocar no setor dos brasileiros, porque eu gosto de a maneira que você cantar a Deus. Em João capítulo 1, em versículo 14, vamos ler. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A questão sobre quem é Jesus é a maior questão no mundo. Porque sua resposta desta pergunta, quem foi Jesus, determina onde você vai passar a eternidade. E a Bíblia fala aqui, Deus se fez carne e habitou entre nós. E aqui, neste versículo, fala duas coisas sobre Jesus, duas verdades. A Bíblia fala aqui que ele foi cheio de graça e cheio de verdade. Eu não tenho tempo nesta noite para falar sobre verdade e graça. Então eu vou colocar meu foco na palavra de graça. O que é graça? Um dia eu estava no posto de gasolina, Estados Unidos, e um homem me aproximou e ele falou, ele não me conhece, ele me perguntou, Senhor, tem $1? Eu não tenho nenhuma gasolina e nenhum dinheiro. Eu moro perto daqui. Se você pode me doar $1, eu vou colocar o valor de $1 de gasolina em meu carro. Eu vou para minha casa e vou pegar dinheiro e volta e completar meu carro. Sim, absoluto, eu posso fazer isso. E quando eu estava completando o carro dele, Deus falou comigo. Eu gosto de ouvir a voz de Deus. Então, eu completei o carro dele completamente 100% de gasolina. Ele me pediu por $1. Mas eu dei para ele $20 ou mais, eu não sei. Eu me lembro. Eu não falei nada com ele. Ele saiu,
Depois ele saiu, ele olhou naquela metro, que eu não me lembro o nome dele, mas ele olhou no carro e ele, meu tanque está cheio. Ele parou, ele me aproximou e ele falou, Senhor me completou meu carro. Eu pedi ao Senhor $1. Falei, Jesus te ama. Eu dei para ele graça. Graça é uma coisa que você não merece, nem você pagou. Uma coisa que alguém fazer um favor você, alguém faça um favor por você que você não paga e você não mereceu. E Jesus estava cheio de graça. Em duas maneiras que eu vou falar agora. Primeira, graça da salvação. Você está salvo? Você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza, absolutamente 100%, que quando morrer, você vai para o céu? Talvez alguém esteja aqui, você sabe, eu tenho uma dúvida. Vamos clarificar suas dúvidas aqui nesta noite. Deixe-me explicar o que é a salvação. Quando eu era um aluno no seminário nos Estados Unidos, também eu era um pastor de uma igreja em uma aldeia. Uma noite, uma coisa terrível aconteceu. Um homem pegou a arma e matou 4 membros de sua família na zona rural. A polícia veio à igreja e falou comigo, Pastor Thomas, venha conosco. Nós fomos fora da aldeia, da cidade, e encontrei aquela cena. E eu vi o sangue fluindo das cabeças dessas 4 pessoas, sua esposa e 3 filhos. No próximo dia, eles o capturou e o colocou na prisão. Deus me chamou a ser um pregador quando eu fui 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, quase ninguém ia me convidar a pregar na igreja. Quando eu tinha 16 anos de idade, um amigo meu me levou à prisão, na cadeia. E ele pregou. E ele ficou muito nervoso, porque eu nunca entrei em uma cadeia em minha vida. E eu estava lá, meu corpo estava lá em frente daqueles prisioneiros, e ele pregou, o Espírito Santo caiu naquele lugar, eles caíram no chão, chorando, arrependendo-se dos seus pecados, muitos entregaram suas vidas a Jesus. Eu nunca vi uma coisa em minha vida como aquela. Estamos saindo. Então, a guarda da cadeia perguntou, nós temos uma outra célula lá atrás, você gostaria de pregar lá também? E meu amigo falou, sim, senhor, sim. E eu estava lá, sim, eu estava muito nervoso. E nós fomos para lá. E quando nós estávamos entrando naquela segunda parte da cadeia, meu amigo parou, apontou seu dedo nos meus olhos e ele falou, Thomas, você vai pregar esta vez. E eu falei, oh não, eu posso pregar na igreja? Eu não vou pregar aqui. Eu tenho muito medo aqui.
Não, você vai pregar. Well, eu não sabia como pregar. Eu nunca fui numa escola de pregação. Mas eu me lembro Billy Graham pregando diante de 100 mil pessoas. Nós tivemos um outro evangelista que o nome dele foi Billy Sunday, que foi muito famoso. E quando ele pregou, ele chutou suas mãos, chutou seus pés, ele gritou. Então eu pensei, eu vou fazer o que eles fizeram. Eu entrei naquela segunda parte da cadeia e ele falou, olha, Jesus te ama. Ele ama você, Ele morreu por você, e você precisa entregar sua vida a Jesus, ou você vai para o inferno. Só um homem estava lá. Ele estava olhando, ele tinha mais medo do que eu tinha. Mas aquele dia transformou minha vida. Porque em nosso país nós temos punição capital. Ele cometeu um crime terrível. E a guarda falou conosco, ele ia para a cadeira elétrica. Deus falou comigo. Aquele homem não tinha nenhuma oportunidade para ir à igreja. Thomas, eu quero usar você para pregar o evangelho para pessoas perdidas fora do templo da igreja. E quando eu estava aqui, o que eu fiz? Eu fui para milhares de lugares, montamos uma grande telão em cima do gabinete, passei o filme Jesus e fez uma mensagem ilustrada diante de mais 700 mil pessoas aqui em Minas Gerais e também na Praça 7. Mas tudo começou lá, quando eu fui um jovem. Os próximos 9 anos eu pregava nas cadeias. Quando eu estava no colégio, na faculdade, no seminário, cada semana eu fui à cadeia e preguei. Então, depois daquele assassinato em minha aldeia, o próximo domingo eu fui à cadeia antes de eu fui para a igreja. E eu preguei. Eu não chutei minhas mãos ou pé, mas eu falei o seguinte: todos nós somos criminosos. Todos nós somos pecadores. Nenhuma pessoa aqui é perfeita. Todos nós quebramos a lei de Deus. E todos nós merecemos a ir ao inferno. Mas eu tenho boas novas. Você não pode ganhar sua salvação ou perdão pelas suas obras. A maioria das pessoas no mundo pensa que Deus tem uma balança e se você tem mais boas obras do que você tem coisas ruins, você vai entrar no céu. Não. Tem que pagar para coisas ruins. Sua igreja não vai salvá-lo. Seu batismo não vai salvá-lo. Não tem água suficiente, que tem poder suficiente para lavar seus pecados. Maria não vai salvar você. Ídolos, imagens, dinheiro, nada. Menos uma. E a Bíblia diz, o único pagamento do pecado por nossos pecados é morte pela sangue. E por esta razão, Jesus Cristo veio aqui. Ele derramou o seu sangue para pagar o preço de todos os pecados que você fez em sua vida ou vai fazer. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi condenado em nosso lugar. Ele foi punido em nosso lugar. Nós não merecemos perdão. Depois de 3 dias, ele ressuscitou da morte. E ele está vivo hoje.
Se você gostaria de ter uma nova vida e entrar no céu pela eternidade com Deus, você deve arrepender-se. Significa dar meia volta à sua vida e entrega a sua vida a Jesus como seu único Senhor, mediador e Salvador. E quando você fizer isto, Ele vai entrar em seu coração, perdoar os seus pecados, transformar a sua vida completamente e escreva seu nome no livro da vida eterna. Depois de pregar esta mensagem, eu fiz um apelo. E eu pedi a qualquer prisioneiro, se eles queriam entregar a sua vida a Jesus, venha para frente. Um homem lá atrás ficou em pé. Eu nunca vou esquecer. Ele lentamente andava para frente. Tinha barros entre mim e ele. Ele ajoelhou no chão. Ele me olhou. Deus pode me perdoar. Quando eu o vi, eu sabia que ele foi naquele homem de minha aldeia que matou 4 membros de sua família. E eu respondi: não há nenhum pecado o Cristo não pode perdoar. Naquele dia, ele estava chorando. E ele entregou sua vida a Cristo. Deixe-me explicar. Se ele realmente entregou sua vida a Jesus, como você, isto é o que aconteceu. O pecado de assassinato foi transferido para Jesus. E Jesus foi condenado por aquele assassinato que ele fez. Jesus foi punido no lugar dele. Jesus sofreu o inferno no lugar dele. E também, Jesus nunca pecou. E a justiça de Jesus entrou no coração dele. Isto é chamado na Bíblia justificação. Quando Deus transfere nossos pecados ao Jesus, e Ele transfere a justiça dele entre nossos corações. E por esta razão, quando você chegar no dia, quando nós chegamos diante de Deus, no dia do julgamento, Deus vai olhar em seu coração. Se você recebeu Cristo, Ele vai olhar em seu coração, em sua vida, e Ele não vai ver nenhum pecado que você cometeu. Ele vai ver Jesus em você. E a Bíblia fala em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida. A pergunta que eu tenho para você nesta noite é a seguinte: você tem Jesus em seu coração? Você tem alguma dúvida? Se você tem uma dúvida, por favor, nesta noite, fala com Jesus. Senhor, eu vou
Eu quero entregar minha vida ao Senhor com minhas dúvidas, meus pecados, tudo. Entregue a minha vida ao Senhor. Entre meu coração. Segunda graça. Primeira graça é salvação. Segundo tipo de graça é graça de viver e morrer. Eu mencionei, eu vim para cá em 1982 com minha esposa, o nome dela foi Sherry. Sherry era uma pessoa maravilhosa, uma missionária extraordinária. Nós tivemos o funeral dela aqui, nesta igreja. E nesta igreja criou uma sala de oração. Você pode entrar lá. A sala de oração está aqui depois de 32 anos da morte dela. Eu já preguei em muitas igrejas no Brasil, em quase todos os estados desta grande nação. Em centenas e centenas e centenas de igrejas, eu nunca encontrei, em minha experiência, nenhuma igreja que tenha uma sala de oração, menos Barro Preto. Talvez algumas igrejas tenham, eu não sei, mas eu nunca encontrei. Você pode ver a foto dela. E o que ela tinha foi o seguinte: ela tinha uma doença que está chamada esclerodema. Esclerodema ataca seus pulmões. E seus pulmões ficam duros, como uma pedra. Ela piorou. Ela tinha muito dor. Eu me lembro dias quando ela estava vomitando, tinha diarreia, ela estava gripando suas armas ao redor de seu estômago. Ela tinha dor demais. E eu falei com Sherry: olha, nós temos 2 filhos na faculdade dos Estados Unidos. Você tem sua família there, sua mãe, seu pai, sua família. Temos os maiores médicos no mundo. Deixe-me levar você aos Estados Unidos. Eu vou contar, vou tomar conta de você. Eu nunca vou esquecer o que ela falou. Ela falou: o propósito de minha vida é glorificar Jesus Cristo em minha vida e em minha morte. E Deus me chamou ao Brasil e eu vou ficar aqui. Em dezembro, eu creio que 4 de dezembro, 3 de dezembro, eu fui para a primeira igreja batista de Viçosa. Eu tinha um treinamento, evangelismo pioneiro. A igreja estava lotada. Comecei a sexta, ia ensinar, treinar o dia todo, sábado. Mas uma coisa aconteceu que nunca aconteceu em minha vida, antes ou depois. Às 10 horas da manhã, Deus falou comigo no meu coração: volte para a sua casa. Então eu fui ao pastor. Pastor, eu não sei porquê, mas eu tenho que voltar para a minha casa. A igreja foi lotada de pessoas que viajavam muita distância para este treinamento. Mas eu fechei tudo. Eu não sabia porquê. Eu voltei aqui para Belo Horizonte. Quando eu cheguei, meu filho Jason me viu. Ele saiu da casa e ele gritou: pai, alguma coisa acabou de acontecer com mãe. Eu entrei na casa, lá em Ponte Nova,
385, ao lado do Colégio Batista. E encontrei minha esposa, Sherry, linda dentro e fora. Ela desmaiou e morreu. Aqui. Eu a levei para os Estados Unidos e tivemos nosso funeral dela. Depois de 3 semanas, eu voltei para cá. Continuei o trabalho com meu filho mais novo, Jason. Mas Deus me deu graça. Eu estava em um túnel de escuridão. Eu não posso descrever. E talvez nesta noite temos alguma pessoa aqui que está no mesmo tipo de túnel. Mas no fim daquele túnel eu podia ver uma luz. E eu sabia que um dia ia andar fora daquela túnel. Pois Deus me deu uma palavra, uma promessa, Isaías 43. Ele falou, você vai andar através do fogo, mas você não vai queimar. Ele vai nos dar graça. Em nossos tempos difíceis, quando você está andando no tempo de escuridão, Ele estará lá com você. Ele vai andar com você. Por um grande milagre, Ele chamou uma senhorita, o nome dela foi Bárbara, para ser uma missionária aqui em Belo Horizonte. Incrível. Ela era uma ganhadora de almas, uma grande missionária. E Deus falou comigo, um dia você vai casar com ela. Então, numa noite eu fui na casa dela. E eu falei com Bárbara. Um dia, agora não, mas algum dia no futuro, eu vou casar com você. E ela desmaiou. Mas, glória a Deus, ela não morreu. E nós casamos depois de dois anos. E viajamos no mundo todo, pregando o Evangelho, ensinando por os últimos 32 anos. E estamos continuando até este dia. O ponto é o seguinte: quando você passar algum tempo difícil de crise, e você vai, você não pode escapar. Jesus estará lá com você, com sua graça. Ele vai dar a você conforto e fortaleza e esperança. Ele é cheio de graça. Graça da salvação, graça de viver e graça para morrer. No dia de sua morte, Ele vai falar, se você tem Cristo, deita sua cabeça na travesseira, feche seus olhos e venha para a minha casa de glória. Amém. Em nosso país, nós tivemos um homem, o nome dele foi George Wilson. George Wilson assassinou um funcionário do governo.
Em nosso país, nós temos união capital em vários estados. Então, ele ia para a cadeira elétrica, ou eles iam matá-lo, porque ele foi culpado. Mas por alguma razão que eu não sei, o presidente dos Estados Unidos, que tem poder para dar qualquer criminal perdão, por qualquer razão, ele não precisa dar uma razão. Ele tem esse tipo de poder. Cada presidente tem. E eles usam. O presidente naquela época foi o presidente Jackson. Eu não sei porquê, mas ele deu George Wilson perdão. Mas uma coisa estranha aconteceu. Ele recusou o perdão. Ele falou, eu sou culpado. O advogado falou, não, você tem que aceitar. O presidente o perdoou. Você está livre, saia da prisão. Ele falou, não, eu mereço a morte. Então, eles levantaram o caso dele até a Corte Suprema. A Corte Suprema dos Estados Unidos declarou: até o presidente dos Estados Unidos pode oferecer a você perdão. Mas não há perdão a menos que você aceite. Nesta noite, Jesus está batendo na porta de seu coração. Ele falou, quem abre a porta, eu vou entrar. Ele está oferecendo a você nesta noite perdão dos seus pecados. Ele está oferecendo a você uma nova vida. A vida eterna. Perdão, perdão, perdão. Pela sua graça. Mas você tem que aceitar. Vamos orar. Vamos curvar nossas cabeças. E fechem nossos olhos. Se alguém está aqui e você não tem certeza da vida eterna, você tem uma dúvida. E Deus está batendo na porta de seu coração agora. O que eu devo fazer? Você pode fazer uma oração. A oração não salva, Jesus salva. Mas você pode pedir a Ele para entrar em seu coração agora. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você gostaria de entregar sua vida a Jesus, com certeza, eliminar suas dúvidas, levante sua mão, porque eu quero dirigir-nos em uma oração. Just levante sua mão rápido. E just fala, eu quero entregar minha vida a Jesus. Just diga com Ele, Senhor Jesus, eu te dou a minha vida. E entra em meu coração. E transforme a minha vida. E dá para mim uma nova vida. E a vida eterna. Diga, obrigado, Jesus. Amém e amém.